Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando essa videoaula de matemática, introdução aí a problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Olha, vamos estudar. O que é grandezas? Então entendemos aí por grandezas tudo aquilo que pode ser medido, contado, né? As grandezas, elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Então, no decorrer do curso, você vai perceber isso. Alguns exemplos de grandeza são volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, o tempo, custo e produção. Então, lembrando, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, tá aí alguns exemplos de grandeza que utilizamos aí na sociedade de hoje. Então, é comum ao nosso dia a dia situações que relacionamos duas ou mais grandezas. Por exemplo, em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Então, isso é óbvio, né? Então, já entendeu que é algo bem lógico. Então, quais são as grandezas aqui? Velocidade versus tempo. Não é? Quanto maior a velocidade, menos o tempo. Não é? Quanto menos velocidade, maior meu tempo. Então, essas são as grandezas. Então, nós vamos ver se elas são diretamente proporcionais ou são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, em um forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Né? Nesse caso, as grandezas são o tempo versus produção. Quanto mais tempo, maior a produção. Quanto menos tempo, menor a produção. Então, fica atento aí a esses cálculos matemáticos, tá bom? Por experiência própria, eu sei que isso aqui cai muitos em entrevista de emprego, concurso, vaga de estágio, vaga de outra prova, um curso que você queira fazer, né? Então, fica atento que isso aqui cai bastante, tá bom? Agora, grandezas diretamente proporcionais. Um forno tem aí a sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. O tempo, ele pode ser calculado em segundo, minutos e horas. Tá bom? Aí pode ser dia, meses, aí vai, tá? Então fica atento aí ao cálculo que esse tempo ele está exigindo no momento. Nesse caso, é minuto. E a produção, ela pode ser calculada e medida em quilogramas. Então, se esse ferro fundido ele está lá no forno 5 minutos, ele vai me produzir 100 quilogramas de ferro. Se ele ficar 10 minutos, 200 quilogramas. Se ele ficar 15 minutos, 300 quilogramas. 20 minutos, 400 quilogramas. Ou seja, à medida que eu aumento o tempo, aumenta também a produção. Isso é razão e proporção e grandezas diretamente proporcionais. Então, observe que uma grandeza varia de acordo com a outra. Então, essas grandezas são variáveis dependentes. Observe que, quando duplicamos o tempo, a produção também duplica. 5 minutos é igual a 100 kg. E 10 minutos é o dobro, 200 kg. E quando triplicamos o tempo, a produção também triplica. Ou seja, 5 minutos é igual a 100 kg. Então, 15 minutos, que é 3 vezes 5, vai aumentar 3 vezes também a produção e vai para 300 kg. Tá? Então, o que aumenta de um lado, aumenta do outro. Então, duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais
quando os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Verifique na tabela que a razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Então, 5 minutos, né? E 15. Então, 5 minutos produz 100. 15 minutos produz 300 kg. Então, se você pegar essa fração 5 sobre 15 avos e tornar essa fração irredutível, o que vai acontecer? Vai chegar a 1/3. Né? Então, se você pegar também 100 kg e dividir por 300 kg, tornar essa fração irredutível, também chegará a 1/3. Tá? Então, isso mostra que são razões diretamente proporcionais. E a mesma coisa acontece aí com o segundo exemplo, 10 minutos e 20 minutos. Também a mesma coisa, razão e proporção, 1/2. Tá? Então, ficou bem claro aqui. Então, quando a razão e proporção de 1 do lado direito e do lado esquerdo são iguais, são grandezas diretamente proporcionais. Com o tempo aí você vai pegando essas dicas aí, vai ficando bem mais fácil, tá? Vai chegar um momento que vocês nem vão utilizar isso. Agora, as grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o que a gente acabou de aprender foi grandezas diretamente proporcionais. O que aumenta de um lado, aumenta do outro, no mesmo ritmo e na mesma velocidade. Aqui é aquela grandeza inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menos o tempo. Ou seja, quando eu aumento de um lado, diminui do outro. Tá? Um ciclista, ele faz aí um treinamento para a prova de 1000 metros contra o relógio, mantendo aí em cada volta uma velocidade constante, obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Velocidade, ela é medida por metros por segundo. Esse é o sistema internacional. E é bom vocês já ir aprendendo que vocês vão usar isso, cálculo de física, no primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Então, o tempo, nesse caso aqui, ele vai ser calculado em segundos. Tá bom? O exercício está pedindo em segundos. Então, se ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo, ele vai percorrer 200 segundos. Uma velocidade de 8 metros por segundo, ele vai fazer em 125 segundos. Se ele fizer uma velocidade, você viu que está diminuindo? Ele está aumentando a velocidade e diminuindo o tempo. Então, se ele fizer 10 metros por segundo, ele vai usar 100 segundos. Agora, se ele aumentar essa velocidade para 16 metros por segundo, ele vai fazer em 62,5 metros por segundo. E se ele aumentar essa velocidade para 20 metros por segundo, ele vai fazer em 50 segundos. Tá? Professor, quantos que vale aí 200 segundos? Aí você vai dividir por 60 e você vai saber o resto. Vai dar 2 minutos, 3 minutos e 20 segundos. Se ele fizer esses 100 metros, certo? Se ele fizer essa percorrida de 100, não, de 1000 metros, se ele fizer 5 metros por segundo, ele vai gastar aí 200 segundos, aí você divide por 60, que vai dar 180, vai dar 3 minutos e vai sobrar 20 segundos. Então, ele vai fazer em 3 minutos e 20 segundos. Agora, se ele fizer 20 metros por segundo, ele vai fazer em menos de 1 minuto. Certo? Agora, se ele fizer em 16 metros por segundo, ele vai fazer 1 minuto e 2,5 segundos. Tá? Ou seja, o que eu aumento de um lado, eu diminuo do outro. Eu aumento minha velocidade, diminui meu tempo. Quanto mais aumenta a velocidade, o tempo vai diminuindo. Então, qual é o nome que recebe isso?
grandezas inversamente proporcionais. Agora, lá no cálculo de razão e proporção, você vai ver a diferença. Veja. Então, observe que uma grandeza, ela varia de acordo com a outra. Essas grandezas são variáveis dependentes. Observe que quando duplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à metade, né? E quando quadruplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte, né? Aumento de um lado, diminui do outro, como bem explicado. Então, duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais. Quanto a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza, vocês vão ver que há uma diferença. Verifique na tabela que a razão entre dois valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Então, vamos lá. Ela é uma razão inversamente proporcional. Então, eu tenho um tempo de 10 minutos sobre o tempo de 10 metros, né? Por segundo, por um tempo de 16 metros por segundo. Essa é a velocidade. Tá vendo? Aí vai dar, se eu tornar essa fração irredutível, vai dar 5/8. Tá? Agora, se eu pegar esse tempo e também tornar ele uma fração irredutível, vai dar aí uma razão inversa. Você viu que o denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser o denominador, o valor do numerador. Então, inverteu ali os valores. Está vendo ali a setinha? Então, houve aí uma inversão. Nesse caso aqui, tem uma técnica especial para resolver. Não é nada complicado, tá? Mas, por isso que vocês estão estudando, e a importância do estudo é isso, né? O professor sempre está aqui para dar dicas e passar as orientações para vocês, para que vocês não travem aí no exercício, tá bom? Na hora que eu for fazer o exercício, eu vou mostrar para você como a gente responde, né, essas questões quando os problemas for de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Mas não se preocupe, não. Agora vocês já sabem identificar quando é uma grandeza diretamente proporcional, quando você pega aquela fração e torna ela irredutível, né? E os dois lados se tornam iguais, ela é diretamente proporcional. Quando você pega essas frações e torna ela irredutível e vê que aí o resultado é diferente, aí sabemos que é uma grandeza inversamente proporcional. Aí, o modo de eu resolver essa grandeza inversamente proporcional também é um outro modelo, um outro jeito. Tá bom? Mas não se preocupa que eu preparei aqui uns exercícios para ajudar vocês. Então, exercício de grandezas proporcionais. Nesse tipo de exercício, não precisa nenhuma manipulação matemática, tá? Mas já no próximo, sim, precisa. Tá bom? Então, vamos resolver esse exercício juntos? Vamos lá. Um automóvel faz 35 km, ou 35 km, ou 35 mil metros, com 5 litros de etanol. O álcool, né? Realizando aí uma viagem de uma cidade para outra, com base nesse consumo, que foi aqui mencionado, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 196 quilômetros? Tá? Então, tem duas formas de fazer isso, tá bom? Você ir aumentando progressivamente, é um modo. Só que numa prova, né? Você está lá numa entrevista de emprego, você está numa prova para você fazer um concurso, para você entrar aí num curso que você queira fazer, você não tem esse tempo para ficar aí, né? Fazendo passo a passo, né? Fica muito difícil. Então, vou ensinar aí a técnica rápida que dá para fazer, tá? Para que vocês possam aí ser bem-sucedido em qualquer curso, qualquer área, qualquer carreira profissional que vocês escolham. Tá bom? Então, professor, como que monta esse cálculo aqui?
Primeiro vamos ver as grandezas. Então, a grandeza que eu tenho é comprimento, ele é forma de quilômetro. Certo? Muito bem. Então, a minha primeira grandeza é comprimento. E o comprimento é dado em quilômetro, né? Metro, centímetro, milímetro e assim por diante. Agora, minha segunda grandeza é volume. E volume, nesse caso, ele é dado em litros. Muito bem. Identifiquei aí minhas duas grandezas. Comprimento, que é dado em quilômetro, e litros, que é volume. Então, volume transforma-se em litros, tá ok? Então, 35 km. Vai copiando aí, tá? 35 km e 5 litros. Aí eu poderia fazer assim, né? Se eu colocar aqui 35 mais 35, daria 70 km e aqui daria 10 litros. É esse aqui que eu falei para vocês que é um processo demorado, né? Se você está em casa, dá para fazer, tranquilo. Mas se você está numa prova lá, se preparando para uma entrevista de emprego, você não tem 2 horas para fazer uma prova, né? Ou responder uma pergunta como essa. Às vezes você vai ter 5 minutos, né? Por isso que você tem que fazer aí desse passo a passo para que você faça em questão de 2 minutos uma questão dessa, tá bom? A gente vai demorar um pouquinho, mas se você treinar mesmo, fazer bastante exercício, você consegue resolver isso em questão de 2 minutos. É o tempo hábil que você precisa aí, que nem eu falei, numa situação que você queira estar aí numa entrevista ou no concurso, tá bom? Agora, qual outra unidade que eu tenho? km, tá vendo? Então, eu tenho 196 km. Então, aqui você já percebeu, km com km, litro com litro. Nesse caso, eu não sei o litro. Aí entra aquele conhecimento que eu passei para vocês, né, no segundo semestre, que é álgebra. Aí eu vou usar a letra X. Então, tudo aquilo que eu não sei, eu vou usar uma letra, poder usar qualquer letra. Mas nesse caso, vamos usar a letra X aqui, tá bom? Pode usar M de Maria, P de Pedro, enfim, o que vocês quiserem. Mas usa o X aí que é tranquilo. Então, agora, eu vou fazer isso em forma de equação do primeiro grau. Vou multiplicar em forma de x aqui. Deixa eu até trocar a cor da caneta. Esse que multiplica esse. E esse que multiplica esse daqui. Muito bem. Então, vamos lá? Aí fica 35x é igual a 5 vezes 196. Certo? E aqui vai ficar x é igual. Aqui, vamos lá? Vamos fazer 5 vezes 196. 5 vezes 6, ou 6 vezes 5 dá na mesma, dá 30, né? E 3 vezes 5 é 15, 15 mais 15, 30. Vai 3. 5 vezes 9, ou 9 vezes 5, dá 45. 45, 46, 47, 48. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 980. Certo?
O que está multiplicando passa para o outro lado dividido, fica 35. Agora aí você pega a calculadora e divide. X é igual a 980 dividido por 35. Pegou a calculadora? Aí você vai dividir 980 dividido por 35. Resposta igual a 28 litros. Tá vendo? Então, se você treinar bem, aí 2 minutos, no máximo 3 minutos, você consegue resolver uma pergunta dessa. Né? Então, isso é algo necessário para que quando você estiver realmente aí fazendo as provas, uma entrevista, um futuro Enem aí mais para frente, você possa estar respondendo essas questões em questão de minutos, tá? Minutos. Tá bom, gente? Agora vamos apagar a lousa e vamos para o próximo exercício. Vamos para o próximo exercício. Então, aqui, eu já identifiquei que são grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento a quantidade de quilômetro, eu aumento também a quantidade de litro. Aumenta de um lado, aumenta do outro, né? Agora, vamos ver um outro exercício. Exercício de grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Eu aumento de um lado, diminui do outro. Tá? Então, aqui é um exercício diferente e eu preciso também usar técnicas diferentes. Então, a gente vai utilizar aí uma manipulação matemática. Mas é bem simples, tá? Não deixa de prestar atenção, que é bem simples. Vamos lá. Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo gasto na obra? Opa, peraí, ó, que legal. 6 operários levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Só que eu estou com pressa. Eu quero terminar essa obra logo. E eu não quero pagar a hora extra. O que eu faço? Eu contrato mais 3 funcionários. E quanto tempo vai ser reduzido, né? Esse período? Né? Vamos lá? Vamos calcular? Então, qual é a minha grandeza que eu estou trabalhando aqui? Então, operário, ou seja, pessoas, né? P de pessoas, tá? E qual é o cálculo que eu estou usando? O tempo, em forma de dia. Então, tempo, tá vendo? Então, eu tenho 6 operários e o tempo que ele gasta, em forma de dia, né? Tá vendo? Em forma de dia, esse tempo em forma de dia, ele gasta 18 dias. Para executar a metade desse trabalho. Então, se forem contratados mais 3 funcionários, então 6 mais 3, 9. E quanto tempo vai, né, ser necessário? Então, vamos colocar o X aqui de novo? Vamos colocar o X aqui de novo. Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu trocar aqui de cor para vocês entenderem. Opa, antes de tudo, deixa eu fazer um negócio aqui, para vocês entenderem. Então, vocês observaram que aqui ele é crescente, né? O meu denominador, ele é maior que o meu numerador. Então, ele é crescente, tá vendo? E aqui, o que está acontecendo? O tempo, ele vai ser maior ou menor a 18 dias? Então, ele vai ser menor que 18
dias. Então, aqui o gráfico já está mostrando que um é crescente e o outro é decrescente. Eu não posso deixar desse jeito. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que inverter esse cara aqui. Então, o X vai para cima e o 18 vai para baixo. É isso que eu vou ter que fazer aqui. Então, vamos lá. Agora sim, vamos conseguir fazer. Agora, trocar de cor aqui. Aí o X e o 18. Agora sim. Esse aqui vai ser maior que esse. Agora sim, tá vendo? E agora sim vai ser, tá na mesma coisa, crescente. Muito bem. Agora vamos fazer em forma de X. Ó. Então, 9x é igual a 6 vezes 18. Vamos lá. X é igual a 6 vezes 18. Vamos lá? 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. 24 mais 24, 48. Então, 6 vezes, né? Deixa eu colocar aqui. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 1 dá 6. Mais 4, 10, né? 108. Muito bem. Agora, deixa eu apagar aqui. Já sei que dá 108. Então, 108 dividido por 9. Lembra? Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Por 9. Agora, 108 dividido por 9. Também dá para mim fazer o quê? Eu pegar esse 9 e multiplicar por um desses números, e o número que dá 108 é o resultado. Certo? Então, vamos fazer 9 vezes 12. Por quê? Porque 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 1 dá 9. Certo? Mais 1, 10. Dá 108. Então, a resposta é a 12 dias. Então, X é igual a 12. Beleza? Em caso de dúvida, por favor, assista o vídeo novamente. E, se persistirem as dúvidas, me procurem em sala de aula. Eu vou ter o imenso prazer de explicar isso para vocês. Tá bom? Já vou deixar em PDF os exercícios para que vocês possam fazer e me encaminhar. E também já vou deixar aí a prova dessa matéria para vocês fazerem e não deixar acumular, né? Para que no final do bimestre vocês possam ter as suas notas e que vocês possam ser avaliados de uma forma justa, tá bom? Então, vou deixar tudo aí para vocês que vocês possam fazer e aprender. Quero ver vocês detonando nessa matéria aqui, tá bom, gente? De exercícios de grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Pessoal, obrigado e bons estudos e até mais.